pouquinho, começamos, pessoal, só os primeiros preparativos. Dez horas, bom dia a todos, vamos dar início a mais um programa Cruzeiro em Letras. Meu nome é Rafael Fernandes, serei o seu apresentador desta manhã. Vou fazer uns últimos ajustes aqui na nossa página. O nosso programa é transmitido ao vivo pela página da Academia Cruzeirense de Letras. Vamos ver se o pessoal daqui a pouco vai chegando. Deixa eu tirar o som, senão vai ficar duplicado. Pronto, acho que agora sim consigo acompanhar todo. Bom dia, Pietro, obrigado pela presença. Mauro Rocha, Iracema dos Santos também, bem-vindo ao nosso programa. Hoje o programa Cruzeiro em Letras vai tratar do projeto de memória, do qual eu participo, junto com o Hélio dos Santos, o Hélio Garucci, e a gente vai falar um pouco sobre esse projeto, sobre as ações. Lembrando que o nosso programa hoje ele faz parte da programação da 4ª Semana Nacional de Arquivos, que é uma atividade promovida pelo Arquivo Nacional, né, com sede ali no Rio de Janeiro. E desde 2017 você tem a Semana Nacional com ações em todo o Brasil voltados para os arquivos, tanto públicos, privados, as entidades, enfim, os projetos que envolvem arquivos locais, arquivos estaduais, de entidades. E nós aqui no Cruzeiro temos um projeto dessa linha. Então eu vou antes aqui fazer um pedido para a nossa produção poder fechar a janela da varanda por causa do barulho externo. Afinal, nosso estúdio é em casa, é na residência, e todo barulho lá fora realmente acaba vazando. Na hora ele já está providenciando ali um maior isolamento acústico. Esse tempo de pandemia a gente lida agora com isso, né? As nossas casas viraram estúdios. Não entendi que... Muito obrigado, Laura. Laura é a nossa produtora aqui. Bom dia, André Luiz Coelho também. Bem-vindo aí ao nosso programa. Está aqui no comecinho. E aí eu vou começar, antes de entrar mais no assunto na nossa pauta, né? Primeiro, fazer aqui uma referência, porque há 2 semanas eu fui empossado presidente da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro. Foi já há 2 semanas como presidente. Mais uma vez agradecer aí os 69 votos nessa nova missão que me foi confiada. E o nosso programa de hoje tem tudo a ver com a Aruc, né? A Aruc, o Cruzeiro, é uma história toda interligada. E aí nós vamos falar um pouquinho disso. Mas eu estava falando da Semana Nacional dos Arquivos. Essa programação aconteceu nos 3 anos anteriores, né? 17, 18 e 19, com ações, com exposições, palestras, exibição de vídeos. E aí a gente aqui no Cruzeiro participou das 2 primeiras. Em 2017 a gente se inscreveu na primeira já com a inauguração da sala lá na Aruc, embaixo ali da arquibancada da quadra de esportes, um espaço de exposições, e onde a gente realiza o projeto que à época era chamado de Casa da Memória do Cruzeiro. E a gente vai contar o histórico de todo esse projeto, né?
A gente participou em 2017, em 2018. Em 2019 a gente acabou não participando da Semana Nacional dos Arquivos, porque a gente estava reestruturando o projeto, que estava um pouquinho parado. E aí nesse ano, né, 2020, o ano da pandemia, com tudo parado, as coisas acontecendo de maneira virtual, a quarta semana está acontecendo, ela começou no dia 8, na segunda-feira, vai até amanhã, e todas as entidades participantes estão participando com ações virtuais, ações online. Então, no nosso caso aqui, a Memória do Cruzeiro, que hoje, com a institucionalização do Instituto Aruc Cultural, a gente participa, né, desde a segunda-feira com uma exposição de fotos aéreas do Cruzeiro no grupo de Facebook Memórias do Cruzeiro. É um acervo de fotos que, nas nossas pesquisas, a gente buscou junto à CEDAB, e aí desde o início da construção de Brasília você tinha os chamados aerofotogramas. Nada mais era do que fotos aéreas, né, o pessoal do alto do avião tirando foto da cidade vista do alto. E aí quem for observar lá no grupo de Facebook Memórias do Cruzeiro, existe esse álbum com fotos desde os anos 60 até as mais recentes. Está lá para todo mundo poder ver. E é muito interessante você observar as fotos ali. Tem uma foto do Cruzeiro visto do alto em 1965. A cidade não tinha 5 anos mais ou menos. Você vê ali o Cruzeiro Velho, uma manchinha de algumas casas ali no meio do cerrado. Onde hoje é o Cruzeiro Novo, era só cerrado, não tinha construção nenhuma. E um pouquinho mais perto ali depois o HFA. E aí você vai passando as fotos, vai avançando no tempo, vai vendo como que a nossa cidade, especificamente nessa exposição, o Cruzeiro, né, foi se desenvolvendo. As fotos essas aerofotografias feitas pelo governo do Distrito Federal, elas vão até os anos 90, acho que 97, se eu não me engano, a mais recente. E aí eu já, na sequência, coloco outras que são já do programa Google Earth, que também tem essa visão vista, né, do alto, no caso ali já de satélite, mas o Google Earth ele tem uma linha do tempo que você vai avançando também a partir de 2000, de uma maneira meio irregular. Cada ano eles vão fazendo novas fotografias e isso fica acessível no programa. Então a gente fez essa captura dessas imagens e está lá no álbum. Você vai ver como é que era o Cruzeiro dos anos 60 até recentemente, até acho que é mais próximo de 2017, se eu não me engano. Então essa exposição está lá no ar. Hoje o nosso programa também faz parte da programação que está no site da Semana Nacional de Arquivos, divulgando essa nossa atividade. Quero agradecer aqui a Mônica Barcelos, que cedeu a sua data, afinal, originalmente hoje seria o programa dela, ela prontamente fez essa troca, ela apresentou na semana passada, e eu agradeço ao Mauro Rocha, que tinha essa data da semana passada e cedeu para a Mônica, e o Mauro vai vir na sequência com o programa dele em breve, para que a gente pudesse apresentar hoje dentro da semana, de 8 a 14 de junho. E aí amanhã, com o encerramento da Semana Nacional, a gente vai exibir no grupo de Facebook Memórias do Cruzeiro o documentário de Cemitério a Gavião, de Gavião a Cruzeiro. Documentário produzido em 2014, do qual eu tive a participação como roteirista e diretor, que foi feito em homenagem aos 55 anos do Cruzeiro à época. O vídeo está no YouTube, mas nós vamos publicá-lo também no grupo de Memórias do Cruzeiro no Facebook, para que mais pessoas possam conhecer. E assim no domingo a gente encerra a participação do nosso projeto na Semana Nacional. Pois bem, o que é esse projeto afinal, né? A gente já apresentou aqui em outras edições do programa um pouquinho, mas hoje é um programa todo dedicado a um projeto que tinha um nome, né? Ano passado mudou de nome, mas o objetivo é o mesmo. Ele surgiu como a Casa da Memória do Cruzeiro, mas desde o ano passado ele é conhecido como Instituto Aruc Cultural. Era um projeto apenas, hoje ele está institucionalizado, ou seja, ele tem um CNPJ, né? Nós constituímos uma pessoa jurídica para cuidar desse acervo todo, e aí vamos fazer então essa apresentação. Deixa eu ver só quem mais está entrando aqui no nosso grupo. Agradecer mais uma vez aí ao André, Pietro, Mauro, Jorge Luiz Melão também, obrigado aí pela sua presença, bem-vindo ao nosso programa.
Então hoje a gente vai contar um pouco dessa história que começa bem antes, na verdade eu estou aqui apresentando, mas não sou quem começou com tudo isso. A gente tem que fazer aqui uma referência a uma pessoa que sempre teve uma preocupação muito grande, tanto com a história do Cruzeiro, mas principalmente da ARUC, que é a entidade pela qual ele sempre trabalhou muito, que é o Hélio dos Santos. Estou vendo aqui também a Regina. Obrigado, Regina, pela presença. Seja bem-vinda aí ao nosso programa. Então, essa nossa história ela começa lá nos anos 70, quando o Hélio começou a participar mais intensivamente da ARUC. E aí, logo de início, ele começou com uma preocupação muito bacana que não teve no começo da agremiação, que foi reunir documentos, jornais, fotografias sobre a história da entidade. O Hélio sempre conta, né, que ele começou essa busca com o pessoal mais antigo, buscando essas fotografias. Acho muito bacana quando ele fala dos troféus da ARUC, que a ARUC surge nos anos 60. Em 65 ela ganha o seu primeiro carnaval, e emenda ali uma sequência de 5 títulos, né, pentacampeã de 65 a 69. E a ARUC na época ainda não estava na sua sede, ela funcionava mais no quintal dos seus membros, né? Só em 74 ela ocupou aquele espaço. E aí o Hélio teve uma primeira preocupação de reunir os troféus. E aí os troféus estavam sumidos, os primeiros troféus, né? E aí ele foi buscar lá com presidentes, os primeiros presidentes. Um deles morava numa chácara meio afastada aqui no entorno de Brasília. E o troféu estava lá sendo usado como potinho para os bichos comerem, né? O troféu dos primeiros carnavais da ARUC. E o Hélio pediu lá pro, eu não sei realmente qual o nome do presidente dessa época, ele contaria isso muito melhor. Mas eu sei que a pessoa cedeu para ele, não, você quer levar, tudo bem, deixa lá, sem problema. E aí tá lá o troféu, tá hoje, o Hélio conseguiu recuperar, deram lá uma arrumada nos troféus. E essa preocupação de buscar esse material histórico de muito valor começa realmente com ele, né? Tempos depois ele viria a ser presidente da ARUC, já nos anos 80, e deu prosseguimento. Ele é muito engraçado que ele sempre fala, né? Ele dialogava com a esposa dele na época, a Albaniza. Eu devo estar louco de ficar juntando tanto jornal, tanta coisa aqui em casa, acabou tendo que levar muita coisa para a ARUC. Mas embora não seja historiador de formação, ele teve esse mesmo zelo em cuidar da memória, né? Principalmente dos documentos, porque às vezes a nossa memória mesmo, ela falha, ela nos engana, prega peças. Você tendo ali os documentos, os registros, é como o historiador pode construir uma história e poder passar para as futuras gerações. Deixa eu agradecer aqui também a presença do Ian Eduardo, nosso amigo Gabriel. Forte abraço, Gabriel. Viva o Cruzeiro e a ARUC, a Cida Brachas também. Obrigado aí pela presença. Então a gente está contando aí um pouquinho dessa origem do projeto da Memória do Cruzeiro. Começou realmente com o Hélio, nessa busca por documentos, por, enfim, informações, e ele foi reunindo em acervos do jornal, principalmente do Correio Brasiliense. Ele comprou edições antigas do jornal dos anos 60 que falavam do Cruzeiro, falavam da ARUC. Você tem lá, eu já lidei muito com esse material, né? Você vê lá uma notícia, manchete do Correio Brasiliense sobre o bairro do Gavião, os problemas no Gavião. O Cruzeiro tinha esse nome nos anos 60 e está lá o registro, né? A prova da onde veio tudo isso. Então, esse trabalho do Hélio foi fundamental. E aí eu acabei entrando nessa história na minha formação como professor, como historiador, né? Eu nascido e criado no Cruzeiro, cursei História na UNB, e aí para concluir o meu curso, a gente tem que fazer uma monografia, uma pesquisa sobre algum tema histórico, e claro, me interessei em pesquisar sobre a história do Cruzeiro. E procurei na ARUC um grande acervo para a gente poder fazer esse tipo de pesquisa. E estava lá o material que o Hélio havia reunido, e os jornais, olhando as fotografias, ali eu comecei essa pesquisa, né, que acabei me formando no ano 2000. E aí acaba que uma coisa se mistura com a outra, esse envolvimento que eu tenho hoje com o Cruzeiro e com a ARUC se fortalece ali. Isso em 2000 foi quando eu me formei, né? Em 2001 eu passei no concurso, virei professor, comecei a dar aula no próprio Cruzeiro. E aí no Cruzeiro, esse interesse pela história, da comunidade numa escola local, claro que isso foi trabalhado com os alunos, e aí eu comecei esse projeto da história local. Em 2002 é quando eu entro mais efetivamente para a ARUC. Contei muito essa história aí na campanha
para presidente lá, né, de que eu tinha feito um site não oficial, acompanhava mais o time de futebol profissional que era o que tinha na época. Acabei mostrando isso, mandando para tinha um programa de televisão comandado pelo Adrício Braga. Ele estava recebendo o Moa na época, que era o presidente da ARUC já em 2002. Eu mandei um e-mail lá falando do site, o pessoal, o Adrício recebeu, falou lá ao vivo e passou o contato para o Moa. O Moa repassou a Luzia, que era da diretoria na época, ela me convidou para conversar lá com o pessoal. Ali foi quando eu entrei para a ARUC. E aí eu entrei já com essa proposta de, né, conhecer mais a história da ARUC, trabalhar essa história, divulgar. E aí o Hélio, vendo esse meu interesse, me recebeu. A gente conversou muito lá, ele me apresentando a sala de troféus. E dali começou uma parceria que vem aí até hoje e tende a durar por muito mais tempo. Então ali a gente começou a fazer esse trabalho usando mais a internet, né, divulgando pela internet a história da ARUC, a partir do material que eles estavam me passando. E isso foi crescendo. Dar um bom dia aqui também para Vivi e ao Edinho, grande botafoguense Edinho. Forte abraço aí, obrigado pela presença. Então, assim, a minha trajetória na ARUC, ela se confunde muito com esse projeto de memória, né, de história. Já trabalhando como professor aqui no Cruzeiro, dando aula no SED 2. A gente meio que começou a aproximar a ARUC da escola, fazer alguns projetos lá, levar os alunos para visitarem a sede, a sala de troféus. E em 2007 exatamente, eu já estava mais inteirado, sabendo mais da história da ARUC. Havia um livro publicado pelo Moa e pelo Hélio, esse aqui, 37 anos de ARUC, a escola nota 10 do DF, né? Eu acredito que seja o primeiro livro realmente que fale sobre a ARUC, produzido pelos dois, foi com apoio da administração regional, o governo do Distrito Federal. E aqui é um acervo de informações bem bacana, com ficha dos carnavais. O Hélio, naquela época que ele começou a se envolver com a história da ARUC, de buscar informações, ele começou a fazer essas fichas, contando aqui quem que participou de cada desfile, né? Os autores do tema enredo, do samba, quem eram os mestres-salas, os porta-bandeira, o pessoal que fez as alegorias, os destaques, aonde foi. Muito bacana essas informações. E aí, junto com o Mo, eles redigiram esse histórico da ARUC também. Tem um texto aqui contando a origem da ARUC até aquele período ali, final dos anos 90, né? O livro é de 97, 98, se eu não me engano. E aí, a partir desse livro, eu usei ele como base para fazer um livro meu também. Eu aproveitei os textos aqui, dando a devida referência aos autores. E aí, apresentei um projeto ao Fundo de Apoio à Cultura e com ele surgiu esse aqui, que é o livro Voa Gavião, Trajetória da ARUC no Samba, Esporte e Cultura, onde eu procurei ampliar o material que eles já haviam produzido, né, trazendo algumas outras informações, falando mais um pouco sobre o esporte, sobre a área da cultura. E esse livro foi um sucesso, acho que é talvez o livro que eu mais vendi, porque ele está praticamente esgotado. Eu só tenho esse exemplar e mais um ali de reserva. E aí realmente não tem outros, né? O pessoal procurou muito na época, teve uma saída muito bacana. E ele completa muito essas primeiras informações aqui. E aí essa coisa de trabalhar com a história da ARUC, a história do Cruzeiro, foi ficando cada vez mais forte. Nos anos 2009 o Cruzeiro completava 50 anos, eu apresentei um outro projeto, já com mais informações. Também é outro dos livros assim que eu tenho muito orgulho de ter produzido. É grandão assim, né? Cruzeiro, Retratos de Sua História, 59 a 2009, que é contando a história da nossa comunidade, com muitas fotografias desse material que a gente buscou aí, não só na ARUC, como em outros arquivos, com outros grupos. A gente vai traçando aí um pouco do histórico do Cruzeiro, dando um destaque aqui para a área cultural, para a área esportiva, para os diferentes grupos que fazem a arte, cultura e o esporte da cidade. Então, o Cruzeiro, Retrato de Sua História, ele veio com essa proposta, foi distribuído em todas as escolas públicas do Cruzeiro. Todas elas têm lá assim, uns 30 exemplares, até para poder ser trabalhado em sala de aula. Eu mesmo trabalhei com ele em sala de aula, enquanto eu estava dando aula aqui no Cruzeiro. E meio que ele serviu como, vamos dizer assim, um currículo para mim
levar uma função que eu já almejava há algum tempo, eu tinha um interesse muito grande, que era poder trabalhar na administração regional do Cruzeiro. E aí, naquela época, em 2011, eu fui convidado a ser gerente de cultura. E aí, naquela época, eu pude trabalhar mais essa questão da memória. Afinal, a gente trabalhava ali na gerência dentro da Biblioteca Pública do Cruzeiro, o Centro Cultural Rubem Valentim. E esse espaço é um espaço muito importante no Cruzeiro por uma série de razões. Ele surgiu como a biblioteca pública em 1990, era um espaço bem menor do que é hoje, mas ele teve uma ampliação já em 98, né, uma obra do orçamento participativo, ou seja, foi uma demanda da comunidade. Ele foi ampliado, ganhou um auditório, uma galeria, um salão de múltiplas funções. E nessa galeria você tinha ali uma exposição com fotos antigas do Cruzeiro cedidas pela ARUC, né? E, então ali era um espaço já pensado para ser a casa de memória, a casa da memória do Cruzeiro. Bom dia, Tâmara, perguntando aqui como adquirir o Cruzeiro, o retrato de sua história. A gente tem os exemplares aqui ainda, esse a gente tem mais, né, o da ARUC está esgotado, mas o do Cruzeiro a gente tem bastante, tem, principalmente lá na própria ARUC, a gente tem na sala da memória, os exemplares lá estão disponíveis à venda. Felizmente no momento a gente está com a ARUC fechada em função do isolamento social, mas há exemplares, a gente pode depois marcar aqui para você, a gente entrar em contato e eu poder te entregar de alguma maneira. Apesar do isolamento, a gente vê a melhor maneira. Mas ainda temos exemplares, estão aí para vocês que tiverem interesse poder adquirir. Então eu falava sobre a Casa da Memória no Cruzeiro. Na verdade já existia essa proposta no Centro Cultural Rubem Valentim. As pessoas entravam lá para ir para a biblioteca, passavam por essa galeria e tinham essas fotos, né? Durou por algum tempo, mas aí a cada nova gestão na administração, eles acabavam mexendo, fazendo uma reforma ali no Centro Cultural e foi modificando o seu desenho. Acabou que não se perdeu a galeria. Eles ampliaram a sala de estudos, realmente havia uma demanda grande para os concurseiros, o pessoal que precisava do espaço para estudar, e aí a galeria se perdeu e aí ficou um bom tempo sem. Quando eu assumi como gerente de cultura e passei a trabalhar naquele local, aí eu não, gente, eu como historiador não vou abrir mão de ter essa referência aqui. E aí em 2011 eu comecei a tentar articular alguma coisa, mas ganhou mais formato, foi em 2012. Em 2012, Brasília completava 25 anos do seu tombamento como patrimônio cultural da humanidade. Então o governo do Distrito Federal naquela época lançou uma campanha que era o ano de valorização de Brasília como patrimônio cultural. E convidou uma série de órgãos, né, do governo para debaterem, criarem ações que valorizassem esse título de patrimônio cultural. E aí eles chamaram o Arquivo Público, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação e as administrações regionais que estão dentro da área tombada, porque o tombamento pega não só o plano piloto, mas pega a Candangolândia, o Sudoeste Octogonal e o Cruzeiro. E eu, como gerente de cultura do Cruzeiro à época, fui indicado como representante para participar desses debates, né? Lá na ocasião eu conheci o Gustavo Chauvet, que era o superintendente do Arquivo Público, e ele tinha esse projeto de Casas da Memória, porque na verdade Casas da Memória é um nome bem genérico, né? Você tem Casas da Memória no Brasil todo. A ideia é você ter espaços ali que façam referência à história local, e ele veio com a proposta do Arquivo Público, que é quem detém todo o acervo documental reunido pelo governo do Distrito Federal, né? A cada final de gestão, as fotos, os ofícios, os documentos, eles por lei devem ser encaminhados ao Arquivo Público para fazer a guarda. E aí naquela ocasião, eu conheci ele, veio com essa proposta de fazer uma espécie de posto avançado do Arquivo Público nas regiões administrativas. A ideia dele era começar por uma cidade bem significativa, né, uma das pioneiras, que é o Núcleo Bandeirante. Mas eu já cresci o olho, eu quero esse projeto no Cruzeiro. E aí a gente começou a dialogar. Eu sei que meio que o Cruzeiro passou a perna no Núcleo Bandeirante, né? Eu insisti tanto que a gente acabou trazendo a Casa da Memória primeiro para o Cruzeiro com esse acervo do Arquivo Público, o acervo digital, né? O original realmente não poderia ser deslocado do Arquivo Público, mas eles já tinham digitalizado fotos, uma quantidade enorme,
E ali a gente começou os diálogos para criar essa Casa da Memória no Cruzeiro. E isso avançou ao longo do ano, até que em novembro, dia 27 de novembro de 2012, um projeto que acabou tendo depois, ao longo do processo, a participação da Secretaria de Cultura, por meio da Subsecretaria do Livro e da Leitura. E aí a gente tinha um projeto chamado Bibliotecas do Cerrado, que assim, começou só entre o Arquivo Público e alguns órgãos, depois a Secretaria de Cultura, com o projeto Bibliotecas do Cerrado, de dinamizar as ações nas bibliotecas públicas, acabou casando essas duas propostas das Casas da Memória serem nas bibliotecas das regiões administrativas e no nosso caso aqui do Cruzeiro. A nossa biblioteca já se encontra dentro de um centro cultural, então era justamente o útil e o agradável tudo junto ali, né? Você tem ali um espaço de cultura, de estudo, de memória, tudo integrado. E 27 de novembro a gente teve esse lançamento do Bibliotecas do Cerrado, com a inauguração da Casa da Memória ali. Você tem essa participação de vários órgãos, tivemos a presença do então governador, e dali para frente o projeto passou a ser institucionalizado. Então você tinha no Centro Cultural, na Biblioteca do Cruzeiro, esse espaço de exposição. A gente tem ali na entrada da biblioteca um foyer, né, logo na entrada ali para o auditório, onde a gente expunha fotos, banners com imagens antigas do Cruzeiro. E ao longo daquela gestão a gente procurou dinamizar essas ações. Uma das ações bacanas que eram feitas na época era o Chá da Memória. A gente convidava os pioneiros, os estudantes do Cruzeiro, para o salão, servia-se ali um lanche e a gente imprimia as fotos em folhas grandes, em papel A3, o pessoal poder ver direitinho quem estava naquelas fotos, identificar quem eram as pessoas, para a gente poder ter uma informação mais completa daquele acervo. Só fazer aqui uma referência ao pessoal que está chegando agora também, a Yara, um grande abraço, ao Hélio. Hélio faz parte desse projeto aqui, aliás já falei bastante de você logo no início, afinal começou muito com você, essa preocupação com a memória local. Então obrigado a Hélio pela presença também, afinal você é parte intrínseca de todo esse processo. Então essa gestão na gerência de cultura, retomando aqui, a gente procurou dinamizar muito com o Chá da Memória. Tivemos 3 edições, se eu não me engano, recebendo os moradores, especialmente o pessoal pioneiro, né, os primeiros moradores ali que ainda vivos, identificavam as fotos. O Hélio participou de muitos também. E isso dava uma dinâmica muito bacana, envolvia as escolas, os alunos vinham para ver como é que era o Cruzeiro antigamente, dialogando ali com o pessoal de mais idade. Foi uma experiência muito, muito rica, né? Esse processo ele foi até 2014, que foi a época em que a gente esteve na gerência de cultura. Tem eleição, muda-se o governo, e aí vocês sabem que esses cargos comissionados você não tem a permanência. Então, em 2014, no finalzinho do ano, eu ainda escrevi o projeto no edital do Ministério da Cultura. Saudades do Ministério da Cultura, né? Hoje não tem mais. Mas o Ministério ele tinha soltado o edital chamado o Prêmio de Boas Práticas e Inovações em Bibliotecas Públicas. Esse projeto ele premiava ações que eram realizadas nas bibliotecas de todo o Brasil. E eu vi que tinha ali um material bacana, tinha um prêmio em dinheiro que você poderia aplicar no próprio projeto. E interessante que a ação era feita na biblioteca, mas quem escrevia era a pessoa física, né? O CPF, não era a instituição. E eu, como eu estava à frente ali do projeto no Cruzeiro, eu me inscrevi, reuni toda a documentação. Já no finalzinho do ano sai o resultado, foram 52 bibliotecas de todo o Brasil selecionadas para receber um prêmio em dinheiro, e a nossa biblioteca, com o projeto de memória, ficou em segundo lugar. Só ficamos atrás de um projeto, se não me engano, da Bahia, mas à frente de todo o resto do Brasil. Assim, foi um prêmio, um reconhecimento gigantesco. Fora o recurso que a gente recebeu logo em seguida para dar continuidade. Porque o prêmio saiu em dezembro, virou o ano de janeiro de 2015, eu já não estava mais na gerência de cultura. Eu retornei para a sala de aula, voltei a lecionar como professor de história, mas eu não queria que o projeto acabasse. E aí, tendo recebido esse prêmio em dinheiro, vamos conversar com a nova gestão da administração regional. Embora eu sabia que, tendo a ARUC ali ao lado também, era mais do que natural o projeto
seguir para Aruc. E aí em 2015 a gente acaba fazendo esse acordo com a administração de poder dar prosseguimento ali dentro da biblioteca e o projeto vai funcionar em dois núcleos. Um espaço de exposições na Biblioteca do Cruzeiro e um outro espaço sendo organizado dentro da Aruc. E assim a gente entra em 2015, a Casa da Memória acaba se ampliando, né? Apesar de eu ter saído da administração, o projeto continuou. Com o recurso a gente comprou equipamentos, principalmente um scanner A3, né? A gente poder digitalizar não só as fotos, mas os jornais. É um scanner com um tamanho bem bacana, uma velocidade boa para fazer o trabalho. E a exposição, o que é que o Cruzeiro tem. Essa exposição são, se eu não me engano, 30 banners que mostram um pouco da história cultural e esportiva do Cruzeiro. Eles se encontram hoje em exposição lá na Aruc, no espaço do Instituto Aruc Cultural, mas eles foram inaugurados no foyer da biblioteca, ali do Cruzeiro, durante um sarau da Academia Cruzeirense de Letras. A gente realizou o sarau no salão e depois levou o público ali para o foyer para conhecer a exposição, enfim, os banners, e é um material bem bacana, que mostra muito desse material que vem sendo reunido e catalogado. Na sequência, o projeto seguiu para uma nova etapa, que vai ser o catálogo, né? A gente trabalhava com a quantidade muito grande de fotos, de jornal, mas às vezes queria encontrar alguma coisa e tinha uma dificuldade. Raul Chagas, um forte abraço também, obrigado aí pela presença. Então a gente apresenta mais, quando eu falo a gente, era um trabalho em grupo, né? Eu estava ali mais à frente, mas contando aí com vários parceiros, apresentado o projeto ao Fundo de Apoio à Cultura, que vai ser o catálogo do acervo da Casa da Memória do Cruzeiro. A gente precisava sistematizar, né? O Hélio reuniu esse material por mais de 40 anos, material riquíssimo. Eu comecei a ajudar ali, tentando identificar. Nessa época já tinha sido criado o grupo de memórias do Cruzeiro no Facebook, onde a gente ia postando as fotos, fazendo comentários, pedindo para as pessoas identificarem quem são as pessoas ali naquelas imagens, né? Sempre teve uma colaboração muito grande do público. E aí, quando veio o projeto do catálogo, a gente resolveu montar uma equipe, e aí a gente teve o apoio fundamental da Deusane Noleto, que é arquivista de formação, né? Ela já trabalhava no arquivo público, e da Claudelise Duarte, que é também historiadora, e elas se integraram ao nosso processo. A gente montou uma equipe, que aí teve a participação também do Luiz Neto, servidor do arquivo público, a Cecília e o Mauro Rocha também participou conosco, ajudando aí no processo de catalogação. Foram quase 2 anos, na verdade, nesse processo. A gente se reunia 2 vezes por semana. Lá na sala, lá na Aruc, a gente tinha uma mesa bem grande, aí eu espalhava aquele monte de fotografia lá e ficava separando por assunto, para depois o Hélio fazer a identificação ali de quem era, o que era naquela foto. E aí o pessoal ia digitando lá as informações e depois o Luiz ia digitalizando para a gente ter um acesso mais prático a esse acervo tão rico, né? E foi um trabalho bacana. Ele finalizou com o lançamento do catálogo, que fala sobre o projeto, fala como é que foi a origem. Tudo isso que eu contei para vocês está resumido aqui no catálogo. E a própria sistemática, né? Como é que estão organizadas as pastas por assunto. A gente tem 3 grandes, vou até usar o termo certo, 3 fundos, né? O fundo é aquele conjunto de informações catalogados. A gente tem o fundo Aruc, ou seja, todo o acervo relativo a Aruc em todas as suas áreas, é o fundo A. O fundo B é aquele relacionado mais com a comunidade, ao Cruzeiro de uma maneira em geral. E como a boa parte do acervo era da Aruc, ela realmente tem um acervo muito mais rico, né? Mas reunindo material da comunidade e outras instituições, muita coisa estava lá conosco também. Aqui a gente vai ter fotos da cidade em diferentes momentos da história, os grupos culturais, né, dos diferentes segmentos, pessoal da dança, da música, do teatro, da literatura, falando aqui do Quast, Pelinski, Noigandres, Cotucarte. Tem o pessoal que faz arte e cultura no Cruzeiro, os blocos de carnaval. Tem a parte daqui dos esportes, com as equipes de futebol amador, os times que representaram o Cruzeiro profissionalmente no campeonato do Distrito Federal. O fundo C
que é o fundo governamental, né? Afinal, você tem muitas informações institucionais geradas principalmente pela administração regional, eles fazem parte do fundo, da coleção governo. Aqui já é uma coleção, ela serve principalmente da administração regional, são as fotos digitalizadas, um acervo também riquíssimo de ações da administração no Cruzeiro dos anos 80, anos 90, anos 2000 também, tem muita coisa. E por último tem o D, que vai ser fundo e coleção. Esses termos é típico de arquivista. É a coleção atividades afins. Muito do que o Hélio reuniu também não era só com a ARUC, mas assim, atividades afins da ARUC, especialmente o carnaval, e aí você tem muito acesso, tem muita informação aqui das outras escolas de samba ou do movimento carnavalesco de Brasília, de uma maneira geral, e também da parte esportiva, né? Federações, aonde o Hélio atuou, futsal principalmente, mas só que a gente também tem um acervo bacana que está organizado. E por último tem a coleção já organizada e catalogada, da qual a gente tem cópias, não são as originais, que é o acervo de cópias digitais cedidas, né? Na criação da Casa da Memória, o nosso primeiro parceiro foi o Arquivo Público. São 593 fotografias digitalizadas do Cruzeiro desde os anos 60 até mais recentemente. E os mapas que eu falei aqui no início, no caso as fotografias aéreas do Cruzeiro, né? A CEDAB realizou essas fotografias, a gente tem essa cópia também e está lá no grupo de memórias para o pessoal poder conhecer. Então, com o lançamento desse projeto em 2017, a gente avançou bastante nessa organização do projeto, deixou ele muito mais acessível. Por 3 anos ele teve um site no ar que deixava isso acessível, ele saiu, já venceu, mas a gente vai retomar agora, em breve, dentro do próprio site oficial da ARUC, do blog oficial, a gente vai colocar o link para as pessoas terem acesso a essas imagens. E foi assim até 2017, né? 2018, 2019 a gente apresentou de novo com o FAQ, mas acabou não sendo aprovado. A gente precisa retomar, porque a gente catalogou a maior parte das fotografias. Faltam ainda os recortes de jornal, que é um volume também gigantesco. O Hélio guardou, tanto ele adquiriu nos arquivos do Correio, Jornal de Brasília, acho que também, enfim, de outros jornais que circularam por Brasília, como foi reunindo à medida que foi saindo, então precisa também dessa catalogação. A gente quase começou, chegamos a fazer alguns poucos, mas tem um volume muito grande, então a gente tem buscado aí recursos, porque não é fácil. Primeiro porque é um trabalho essencialmente voluntário, né? Tanto eu quanto o Hélio, mas também a Deusani, a Claudelis, a Cecília, o Mauro, na época, eles se dedicavam horas, então era necessário ter uma remuneração, fora a compra de equipamento. Hoje a gente fala muito aí do uso da máscara, de luva. Antes de ser modinha, a gente já estava usando máscara lá para trabalhar com esse material. O Claudio sempre frisou bastante a importância de proteger, afinal, junta poeira, o átomo. Então, todo arquivista ele tem realmente esse cuidado de proteger o rosto, né? E comprar esse equipamento a gente poderia fazer do bolso, mas não é barato ficar comprando sempre. Fora a questão do tempo. Então, há uma necessidade da gente profissionalizar a continuidade do projeto. Nós temos lá na ARUC 2 salas, ali embaixo da arquibancada, uma destinada à guarda do acervo, já tudo dentro dos arquivos, com pastas com informação catalogadas. Uma outra sala é a disposição aonde está a exposição, o que é que o Cruzeiro tem, né? São os banners falando sobre o Cruzeiro. Mas a gente está aí buscando recursos, porque realmente sem recursos sempre fica muito mais complicado. Mas isso nunca fez com que o projeto parasse por completo. Nós temos no Facebook o grupo Memórias do Cruzeiro, onde o maior responsável é de fato o Hélio. Ele está sempre ali postando as imagens, não só do nosso acervo que a gente reuniu dentro do projeto, mas isso tem sido o mais bacana. As pessoas têm respondido ao chamado e também têm oferecido as suas fotografias. Fotos de família, fotos ali das pessoas convivendo no Cruzeiro, tem constantemente chegado nas mãos do Hélio. Ele publica lá no grupo para as pessoas poderem ver, poder ter esse acesso. E é muito bacana essa interação. A gente vê que o quanto que a memória ela motiva as pessoas, né?
mais do que uma simples nostalgia, é a questão da própria identidade. As pessoas veem a sua origem ali, sabem por que, que a gente tem essa relação tão amorosa com o nosso bairro, que é o Cruzeiro. O grupo agora entrou numa nova onda aí de nostalgia que também virou uma febre. Ali já tá, achei que ia passar, mas não, o negócio tá firme, né? A galera postando aí lembranças, principalmente dos anos 80, memórias de doces que se comia, programas que se assistia, as roupas, as situações nos colégios, professores antigos. Isso está sendo um movimento espontâneo, muito, muito bacana, porque mostra como que as pessoas têm essa ligação, né? Algumas pessoas estão no grupo, nem moram mais no Cruzeiro, mas viveram aqui a sua infância e seguem com essa preocupação, com essa lembrança de querer ali buscar, às vezes é uma informação, pô, isso acaba me puxando uma outra lembrança. E é isso, a memória é uma coisa muito espontânea, às vezes ela nos prega peças, você tem uma memória de uma coisa e não foi bem daquele jeito. Isso que eu falei num outro programa aqui, que tem uma diferença de memória e história, né? Embora a história possa trabalhar, e trabalha de fato com a memória, mas a memória ela tem que ser, você tem que ter uma metodologia muito clara sobre como trabalhar, né? A gente às vezes fica meio, eu lembrava de uma tal coisa, mas quando você vai ver um documento, um registro, uma foto, não era tão daquele jeito. Então, é um cuidado que é necessário. Quem trabalha com história, como também com arquivo, sabe como que isso é. Às vezes pode ser uma armadilha, mas você sabendo usar como tem sido feito no grupo, onde as pessoas postam e você tem mais de uma pessoa dando ali informações sobre o que ele lembra ali, você vai fazendo um quadro, vai dando um panorama que ajuda você a reconstruir. Memória ela passa muito pela reconstrução, né? Você precisa ter elementos para que aquela memória fique mais robusta e você tenha uma informação mais real. Então, o grupo ele tem muito essa função, além da própria interação, né? Você tem ali uma participação muito grande e isso motiva, isso deixa a gente muito feliz em ver como que as pessoas respondem. Obrigado aí, André. As informações a gente fala sobre isso com muito gosto, né? Com muita felicidade, porque tudo isso é feito com uma paixão que a gente tem. A gente fala muito, às vezes você pode sair do Cruzeiro, mas o Cruzeiro nunca sai de você. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu morei um tempo fora do Cruzeiro, né? Entre os meus 13 e 18 anos, talvez, não, 17, por aí, enfim. Fiquei uns 6 anos morando fora do Cruzeiro, mas não conseguia sair daqui. Acabei enrolando lá meu pai, disse que não tinha vaga lá em Taguatinga, porque as escolas eram mais cheias, e aí, não, no Cruzeiro eu sei que vai ter vaga. Eu sei que eu estudei no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano no CIE, o Centro Educacional 2 do Cruzeiro, morando em Taguatinga. Eu vinha pra cá todo dia de ônibus só pra poder estar por aqui. Então, depois quando eu voltei a morar no Cruzeiro, aí já era, agora eu não saio mais. Mudo muito de bloco, né? A cada 3 anos estou morando num bloco diferente aqui do Cruzeiro Novo. Mas eu estou no Cruzeiro Novo. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? E é porque a gente tem realmente essa relação. Às vezes as pessoas acabam saindo por uma série de razões. Vamos combinar, né? O Cruzeiro também não é um lugar muito barato. Embora tenha surgido como um bairro econômico, destinado para as camadas mais simples, né, da sociedade, né? O Cruzeiro foi pensado como setor de residências econômicas. Tanto as casas do velho quanto os apartamentos do Cruzeiro Novo. Mas a localização é muito privilegiada. E Brasília cresceu de uma tal maneira que o Cruzeiro, que era para ser a periferia, acabou virando meio que o centro. Ele está ali abraçado pela Asa Sul, então isso acabou jogando os valores lá em cima e acabou fazendo até um certo expurgo, né? Muitas pessoas acabaram saindo do Cruzeiro porque viram a oportunidade de vender seus imóveis que foram adquiridos de uma maneira muito mais acessível. Você vendia por um valor muito mais alto e com esse recurso você comprava uma casa maior, mesmo mais distante. Você tem aí um fluxo de moradores antigos do Cruzeiro que partiram para Valparaíso, para a Cidade Ocidental, ou até mesmo aqui mais perto de Taguatinga, Ceilândia, enfim. Acabou dando uma espalhada nessa comunidade mais original do Cruzeiro. Mas mesmo de longe, esse pessoal continua tendo suas relações aqui.
E uma das maneiras onde essas relações se dão de forma intensa é por meio da Aruc. Afinal, muitos tiveram ali uma vivência na Aruc na sua infância, cresceram, se afastaram, mas mantém essa participação aqui. Isso é muito bacana e é muito importante, né? A gente vê o quanto que essa relação entre uma entidade cultural e a sua comunidade ela se dá. E eu acho que isso me faz levar até algumas reflexões. Hoje você tem um contingente muito grande de moradores do Cruzeiro que não foram criados aqui, chegaram aqui num segundo momento e não tiveram essa mesma relação de identidade. Tanto que eu sempre uso essa mesma frase. Uma coisa é você ser morador do Cruzeiro, a outra é você ser cruzeirense. Porque morador, você alugou o apartamento, veio morar aqui, beleza, é um lugar onde você vive, mas pouco interage. O cruzeirense não, é aquele que tem uma formação mesmo, uma identidade cultural e mesmo não morando no Cruzeiro, ele vai estar participando de alguma coisa aqui, a sua família vai estar aqui, os seus amigos, ele participa ou da Aruc, ou de um time de futebol, ou de um grupo de, enfim, cultural, de teatro, de dança. As pessoas acabam vindo para cá buscando essa convivência com elementos que são típicos aqui do nosso Cruzeiro. Então, ser cruzeirense para mim é isso. Você pode ou não morar aqui, mas você não deixa de ser cruzeirense. Essa identidade ela é muito forte, ela é construída por ter uma história que, assim, não vou dizer, só o Cruzeiro tem essa identidade com o seu bairro. Não. Acho que todos os lugares, ou talvez a maioria deles, criem esse sentimento de pertencimento. Mas, como a gente está tratando aqui do Cruzeiro, eu vejo que aqui ele é muito forte. As pessoas criam esses laços e não se desvinculam dele. Então, é algo que realmente marca muito. E aí hoje, eu agora com a honra e o compromisso de ser presidente da Aruc, uma entidade aí com 58 anos de história, está caminhando aí para 59 anos, que participou de toda essa construção dessa identidade, esse compromisso ele deve seguir, vai seguir, eu não abro mão dele, acho que ele mais assim, gosta de carnaval, gosta de samba, gosta dos esportes lá do futebol, mas eu sempre disse, o que mais me apegou a Aruc é a sua história, o seu compromisso com essa identidade. Então esse é uma das bandeiras que a gente vai levar nessa gestão aí ao longo desses 2 anos, de estar fortificando, estar trabalhando a identidade cultural, a memória, a relação do morador, da comunidade, do cruzeirense com a agremiação. E aí a Aruc, a gente está aqui no programa Cruzeiro em Letras, que é da Academia Cruzeirense de Letras, da qual eu também sou membro, tendo na Academia Cruzeirense, como em outras entidades culturais do Cruzeiro, as nossas parceiras para trabalhar pela cultura local. Né? Afinal, a cultura ela precisa dessa... É um trabalho de resistência. A gente vive tempos complicados aí por uma série de questões e a cultura é um espaço onde se debate sobre a identidade, sobre o pertencimento, precisa ser feito. Então eu tenho a certeza assim, que a Aruc, a Academia Cruzeirense de Letras, vão caminhar juntas nesse processo e a gente convida as outras entidades, aos outros grupos, enfim, as pessoas que fazem cultura aqui na nossa região, no nosso bairro, né, a caminharmos juntos e construirmos aí um processo para não só preservar, mas como para projetar para o futuro. A gente está vivendo essa pandemia aí que complicou uma série de situações. Você hoje tem muita dificuldade em realizar as ações, até porque não pode, né? Mas a gente acredita que isso vai passar e passando, a gente vai estar num momento bem diferente, o mundo virou lugar comum, mas é uma constatação. O mundo não vai ser o mesmo. A gente vai ter que repensar muito a maneira de realizar as ações. E aí as entidades culturais aqui do Cruzeiro, elas precisam caminhar juntas para a gente pensar esse pós-pandemia, né? Hoje na Aruc a gente tem uma preocupação muito grande com a sua própria manutenção. Ao longo da campanha para presidente, a gente ouviu muito essa demanda sobre a reabertura do clube, porque teve a piscina, você tinha um espaço mais, vamos dizer, mais arrumado, né, mais bonito, e aí a Aruc passou por uma fase aí de dificuldades que perdeu muito essa qualidade no atendimento do serviço, mas isso eu tenho que dizer, a gente não pode fazer nada sozinho.
A Aruc tem aquela área enorme, na verdade não é nem dela, é da Secretaria de Esportes. A Aruc tem um contrato de cessão com o governo do Distrito Federal. E aí esse contrato, ele te coloca algumas obrigações, mas a Aruc ela tem que se manter. E ela não recebe verba pública do governo regularmente, é assim. No carnaval você tem a subvenção para fazer o desfile, isso já não acontece há 6 anos. E eventualmente um edital, uma emenda, que é uma coisa pontual. O dia a dia da comunidade ele só pode ser sustentado de uma maneira, com a contribuição dos seus sócios. A Aruc tem hoje a categoria de sócios beneméritos, são títulos que foram repassados às pessoas em situações especiais por serviços prestados, por participação ali ao longo dos anos, e que é só uma taxa de manutenção anual. Muita gente reclama, R$150, mas uma vez por ano, 150, se você diluir isso ao longo de 12 meses, não dá R$13, aí dá R$12 uns quebrados, né? Então assim, é muito pouco. Para o tamanho que é a Aruc, né, porque ela pode oferecer, ela ficou um bom tempo sem oferecer serviços porque não tinha um contrato com o GDF, logo não podia cobrar dos seus sócios. Hoje o contrato existe. Então, passando essa pandemia, um dos nossos maiores compromissos é, reabrindo o clube, fazer o lançamento do novo plano de sócio contribuinte, aonde as pessoas aqui do Cruzeiro possam se associar mensalmente, pagar uma taxa que individualmente não vai ser pesada, mas se você tendo um coletivo aí, se a gente conseguir, sei lá, 300 novos sócios contribuintes, que para o tamanho do Cruzeiro nem é um número tão grande, mas que para a realidade financeira da luta vai ser fundamental. E aí a gente tem esse plano. Enquanto não reabre, enquanto a gente está aí com isolamento social, a gente está com uma vaquinha online. Eu vou lançar depois aqui nos comentários o link para quem puder contribuir com a Aruc. E é a título de doação. A gente realmente está passando o chapéu, porque já são aí meses sem poder abrir, sem poder arrecadar com atividades, com eventos. E a Aruc tem suas contas de água, de luz, tem os funcionários, tem os encargos trabalhistas. A gente precisa realmente de que o cruzeirense abrace a Aruc como a sua entidade cultural, e é necessária essa contribuição. A gente espera que, passado esse momento, a vaquinha já está aí. Em 3 dias a gente já está com 20% da arrecadação. Então tem mais umas semanas aí pela frente. A gente espera que as pessoas ajudem divulgando e também contribuindo. E aí quando a Aruc puder reabrir, como todos os clubes, todos os espaços culturais, nós possamos aí desenvolver as atividades no nosso tripé, né? Esse triângulo que forma a Aruc, que é o samba, o esporte e a cultura. Então fiz aqui uma propaganda, aproveitei o momento porque precisa ser divulgado mesmo, mas eu vou passar por um momento importante do nosso programa, que começou na edição passada com a Mônica, e agora a gente vai entrar no nosso sorteio, né? O pessoal que está acompanhando aí, o programa ele é produzido pelos membros da Academia Cruzeirense de Letras, e aí o nosso imortal André Coelho produz essas flâmulas da academia. A gente montou ali no grupo de WhatsApp da academia, entre os acadêmicos que iam acompanhar o programa, quem queria participar do sorteio. Eu vou fazer aqui a sugestão aí à direção, né, ao nosso presidente Pietro, Mauro, nosso vice-presidente, ao André, que é o produtor das flâmulas, e se a gente abre aí umas inscrições para o público externo também, de repente poder participar, poder ter aí um souvenir da nossa academia. E a gente vai produzir também da Aruc, né? Afinal, hoje eu estou em 2 frentes, assim. Estou como presidente da Aruc. A Aruc já produziu essas flâmulas aqui, essas aqui são antigas, né? De material que eu tenho já guardado aí de lembrança, mas a gente fazer uns produtos da Aruc também. André já está aí convidado a ser nosso parceiro nessa produção. Mas eu vou fazer agora o sorteio da flâmula e do chaveiro, não é isso? São 2 prêmios. Confere aí, produção. Mauro e André, por favor. Vou chamar aqui para fazer o sorteio a nossa produtora, a Laura Pereira, cinegrafista, produtora e palpiteira. Adoro essa parte do palpiteira. Olá, olá. Eu Eu apareço? É porque tem um delay, já vai aparecer. Você olha para cá. Porque Minha ali pena outra depois... vez ficou cortando minha cabeça. Não então foi legal, de ficar baixadinho. Então
tenho aqui os nomes dos membros da academia. Você tem certeza que estão todos os nomes aí? Os que se inscreveram, Sim. somente os que se inscreveram, a gente está propondo para, no programa da semana que vem, a gente vê um e-mail aí para até que o nosso público, que não é da academia, né, não é membro, possa sortear também, participar do sorteio. Então a Laura vai tirar 2 papeizinhos. 2. 2. O primeiro é qual? Vamos lá, o primeiro vai ser o do chaveiro. Esse agora é valendo chaveiro. Então quem vai levar o chaveiro é a Mônica. A Mônica Barcelos ganha então o seu chaveiro. E a flâmula vai para a marmelada, cara, Pietro. Presidente. O presidente está participando. Então tá. A flâmula vai para o Pietro. Como o Pietro eu sei que tem a flâmula dele, aí eu acho que ele pode depois ceder aí para um imortal. Fica a dica, né? Eu aí acho já está justo, contemplado, eu acho mas justo. fica ao Pietro então a escolha de quem vai ser. Obrigado, Laura. Não por isso. Essa é a nossa canequinha aqui também da academia, né? Também uma produção da nossa equipe aí, o Mauro e o André, que produzem as artes e o André faz a impressão. Isso aqui foi foi a primeira caneca, aliás, que a gente produziu. Eu tive a honra de ser o presenteado, né? Eu fui entrevistado em 15 de junho de 2019, falando lá do meu trabalho, no programa Cruzeiro em Letras. À época a gente estava na DFFM. Acabamos saindo da empresa lá por uma questão mais financeira, mas a parceria continua. Um grande abraço para a Andréia, para a Kátia. Seguimos juntos, aliás, a Kátia conosco lá na também, né? Nossa diretora financeira. Então, o Pietro concordando aí, é justo. Valeu. O presidente, essa aí que não iria fazer objeção a isso, afinal, um cara com muito cuidado no trato aí com a nossa academia, eu sei que ele vai prestigiar a nossa galera. Então, vou deixar aqui embaixo mesmo. Bom, pessoal, voltando então aqui, a gente já entrando na reta final do nosso programa, como que é o nosso projeto de memória hoje, né? Em 2019, no ano passado, já debatendo lá com ele sobre as propostas, como é que a gente vai dar continuidade, já era uma ideia antiga, a gente viu que tinha chegado a hora, que era de institucionalizar. Em outras palavras, a gente precisava de um CNPJ. O Pedro está sugerindo sortear de novo a flâmula? Então, tudo bem, vamos lá. Laura, volta aí. Pega outro nome. Olá, amigos da Rede Academia Cruzeirense de Letras. Aí mostra pra câmera. Tá. É. Então vai ser, agora sim, Lucimar. Isso. Pronto, a Lucimar. E aí? Eita, foi mal coloquei a mão assim, mas as unhas, gente, pandemia, a unha não tá bonita não, perdoe. Então, o Lucimar ganhou aí a flâmula. E aí o André está anunciando que semana que vem vamos sortear uma caneca também da academia. Bom, então eu estava falando assim da institucionalização, ou seja, a gente para buscar recursos, principalmente no meio público, né, por meio de editais, você precisa ter uma institucionalização. Fizemos isso com a academia hoje é uma pessoa jurídica de fato e de direito, como é a ARUC, como é uma série de outros grupos culturais. E aí para tratar da memória local, a Casa da Memória, até porque é o nome bacana, mas é um nome, como eu disse, genérico, né? Você tem Casa da Memória no Brasil todo. A gente acabou seguindo os passos, e aí na ARUC isso é muito comum, os passos da madrinha Portela, né? Então, de lá vem o azul e branco da ARUC. Só reforço, lá é águia, aqui é gavião. Então, o gavião cerrado, o Cruzeiro, quem manda é o gavião. Mas a gente acabou se baseando muito numa proposta que a Portela desenvolveu no Rio de Janeiro, que foi de institucionalizar o seu departamento cultural com o Instituto Portela Cultural, que tem um outro CNPJ, ou seja, tem uma vida um pouco mais independente, embora seja um braço da Portela, ele atua de maneira independente, dinamizando as ações culturais ali na região de Oswaldo Cruz, Madureira, com ações voltadas também para a memória. E aí, conversando com o pessoal na ARUC, né, o Moa, então presidente até agora em maio, ele tem uma participação muito ativa lá na Portela, e aí trouxe para a gente o estatuto do Instituto, a proposta,
No ano passado eu pude participar de uma ação do Instituto Aruque, do Instituto Portela Cultural, que foi a primeira feira literária da Portela, primeira feira literária promovida por uma escola de samba no Rio de Janeiro. Eu estive lá em abril do ano passado, levando esse material que eu mostrei aqui para vocês, os livros sobre Cruzeiro, sobre Aruque, participando de uma feira literária com o pessoal ali da região, né, principalmente da Zona Norte, enfim, subúrbio do Rio de Janeiro. Foi um momento muito bacana. Fui lá representando tanto a Aruque quanto a academia. Eu voltei a Brasília com essa participação lá, achei muito bacana. E aqui no Cruzeiro, a gente debatendo, a gente viu que, poxa, dava para fazer um modelo similar. E aí, a partir do estatuto, do exemplo da Portela, a gente fez uma adaptação para a nossa realidade. E aí, a Casa da Memória do Cruzeiro, ela foi transformada o nome seguiu o projeto, o padrão lá do Rio, Instituto Aruque Cultural. É uma outra instituição, leva o nome da Aruque, porque é de fato um braço dela, mas ele tem essa ação separada, para justamente gerir o nosso projeto de memória. Ele foi fundado em 2 de julho do ano passado, né? Vai completar um ano daqui a menos de um mês. E aí, com essa institucionalização, com esse CNPJ, a gente entende que tem mais condições de buscar os recursos necessários para prosseguimento do projeto da memória. E assim você tem essa oportunidade de dar continuidade, né? Ele não pode parar. O projeto, na verdade, ele não terminou com o catálogo. A gente tem muito mais coisa para catalogar e para buscar também, buscar em arquivos. E aí o Instituto Aruque Cultural, que acumula a presidência, né? Porque a gente criou o Instituto no ano passado, eu fui na Assembleia lá de Formação escolhido como presidente, agora fui eleito presidente da Aruque, então eu estou presidente. Eu estou com um currículo presidencial até bem bacana, viu? Os presidentes aí, eu já fui da academia, agora Instituto, da Aruque, faz pensar, mas enfim, é muita responsabilidade. Mas a gente faz por amor e porque gosta. Ô André, faremos excelentes produtos para a Aruque. Bacana, vamos montar essa parceria aí que a gente tem muita coisa legal para criar juntos. Então o Instituto Aruque Cultural hoje ele está aí já regularizado, a gente tem CNPJ, está com tudo em dia para poder buscar. Só questão de abrir os editais, principalmente aqueles focados mais na área de memória, de patrimônio, para poder seguir. E aí, já encerrando, né, esse programa, ele está dentro da programação da 4ª Semana Nacional de Arquivos. Como eu falei no início do programa, é uma iniciativa do Arquivo Nacional, são ações em todo o Brasil, em todo o território nacional, as instituições oficiais de governo, mas também as não governamentais, aquelas comunitárias que se preocupam com a memória, elas estão realizando as suas ações todas online, virtual, com palestras, com exibição de filmes, exposição de fotos, e nós aqui do Cruzeiro, com o Instituto Aruque Cultural, a antiga Casa da Memória do Cruzeiro, a gente tem a exposição de fotos lá no grupo de memórias do Facebook, e hoje tivemos o nosso programa aqui para tratar sobre esse projeto, e amanhã, último dia das 4ª Semana Nacional de Arquivos, a gente vai exibir no grupo de memórias do Cruzeiro, no Facebook, o documentário de Cemitério a Gavião, de Gavião a Cruzeiro. E aí a gente encerra essa semana, nós participamos aí com essas 3 atividades, mas não para por aí. Dá um bom dia aqui para o nosso amigo Betinho também. Betinho, um forte abraço. Está aí nosso parceiro, o projeto Rede Gol também, que está articulando ações para breve, vamos estar divulgando nas redes. Mas a semana termina amanhã, mas o Instituto Aruque Cultural e o projeto de memória ele vai prosseguir com as ações. O grupo de memória do Cruzeiro no Facebook está fortíssimo, o pessoal tem interagido, sempre contribuindo bastante. E é isso, a memória ela segue, né? A história ela continua e esse diálogo de história e memória, que são coisas diferentes, mas dialogam, a gente vai continuar promovendo aí por meio dos nossos projetos, das nossas ações, assim como a parceria com a Academia Cruzeirense de Letras e, claro, com a nossa Aruque. Aliás, essa camisa que vocês estão vendo aqui, né? Eu fiz ela ano passado para os nossos projetos. Ela tem justamente a Aruque desse lado, a academia do lado de cá.
eu estou justamente no meio das duas, trabalhando nessa parceria com muita felicidade, afinal são todos amigos, todos cruzeirenses. Então, quero agradecer a todos, dizer que o nosso programa retorna sábado que vem, dia 20, às 10 horas. Eu realmente não tem que ver a programação quem vai vir, mas ali um colega nosso, um imortal, virá apresentar o programa Cruzeiro em Letras, às 10 horas, aqui na página da Academia Cruzeirense de Letras, no Facebook. Então, o meu bom dia a todos vocês que acompanharam e vamos acompanhar as notícias, as informações da Academia, da ARUC, da Cultura Cruzeirense pelas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso blog. E aguardo vocês sábado que vem com outro imortal aqui apresentando, né, outro membro da Academia, no nosso programa Cruzeiro em Letras. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau.